Olá, bom dia. Hoje, no primeiro dia do jejum de Daniel, eu gostaria de convidar você que me segue aqui nessa rede social para entender um pouco mais sobre quem você está seguindo. Pois é, você talvez me conheça dos programas da Escola do Amor. Você talvez tenha lido um livro, Casamento Blindado, Namoro Blindado, A Mulher Vê. Você assiste às nossas palestras toda quinta-feira. Talvez você assista a meditação comigo 2 vezes na semana pelo Univer. Ou você está aqui porque você gosta das séries bíblicas que nós escrevemos. Então você me segue. Mas talvez você não me conheça tão bem assim. E você não entende, às vezes, algumas atitudes assim minhas, né? Você não entende, assim, eu sou diferente. Eu sou influencer, não sou. Sou pastora, não sou. Sou bispa, não sou. O que eu sou? O que ela é? Ela prega, mas ela não tem título? Como assim? Quem é essa pessoa, né? Quem é essa mulher? Qual o objetivo dela? Né? O que ela quer? Ela quer seguidor? Não quer seguidor? Ela posta todo tipo de coisa aqui, né? E eu vejo que muitas pessoas não me conhecem, não me entendem. As pessoas que já me seguem há muitos anos, provavelmente já me entendem. Mas eu imagino que a maioria aqui não. E eu acho que é porque você não conhece a história da minha família. Esse livro aqui fala da história da minha família, da história da gente, da minha família, da minha igreja, do meu pai. E quando você entende a história dele, você entende muita coisa sobre mim, sobre a minha igreja, sobre os nossos objetivos. Por que nós fazemos o que fazemos, por que nós não nos envolvemos em muitos assuntos que outras pessoas, talvez que tivessem a influência que nós temos, se envolveriam, mas nós não temos nenhum interesse, porque aqui está a razão, aqui a história do nosso povo, da nossa igreja, da nossa família. Esse livro aqui é um relançamento do livro Nada a Perder. Esse livro já foi escrito há alguns anos e nós estamos lançando mais uma vez com uma capa nova. E aqui você tem o primeiro livro da trilogia Nada a Perder, que conta um pouco da história. Eu até tinha separado aqui um pedaço aqui para ler para você sobre um assunto que poucas pessoas sabem sobre o meu pai, né? O título do capítulo diz assim: perdoar é preciso. Meu pai, você sabe, ele é o Bispo Macedo, muitos chamam ele de Di Macedo, muitos não veem ele como bispo, não veem ele como um homem de Deus, veem ele com um olhar preconceituoso que muitas mídias nesse país têm, com seus outros objetivos, sempre falaram muito mal dele. E vão sempre falar, porque isso é profético, isso já estava na palavra de Deus, sobre aqueles que servem a Deus. Mas lá no início da conversão do meu pai, ele teve esse problema aqui. E eu gostaria de ler para você, porque isso aqui nós temos muitas pessoas hoje que creem em Deus e tem esse problema aqui. E talvez essa experiência aqui possa ajudar você que crê em Jesus, que se diz uma pessoa
crente, um evangélico, mas você não consegue ter uma experiência completa com Deus. Lá no capítulo, bom, não sei desse capítulo aqui não, mas eu sei que o título se chama Perdoar é Preciso. Página 71 diz assim: fiquei mais de 1 ano na igreja como um crente não convertido, alguém que apenas participava dos cultos, sem compromisso, sem ter se encontrado com Deus. É muito normal isso aqui. Muitas pessoas que vão à igreja gostam de estar lá, gostam do louvor, gostam do ambiente, do clima, né, das pessoas ali, elas se sentem bem, mas elas não têm um compromisso com Deus. Elas voltam para casa e para suas vidas e elas não vão fazer mudanças drásticas porque elas agora vão na igreja, porque elas não querem mudar de vida, né? Essa era a situação do meu pai quando ele começou a ir na igreja. Eu procurava me inclinar aos ensinamentos da Bíblia, mas ainda guardava o santinho no bolso, porque ele era católico, né? Foi uma fase de medo contínuo. Eu me preocupava com o futuro da minha alma. Isso aqui, talvez você não tenha noção do que é, né? Você se preocupar com o futuro da sua alma, mas se você é aquela pessoa que não gosta de falar de morte, que tem dificuldade de falar sobre esse assunto, porque como é um assunto incógnita, né, para muitas pessoas, para onde a gente vai depois que morre, né? Acaba tudo, zera, você cessa de existir, como é que é? Será que as pessoas continuam vivas e aí ficam por aí, ou existe de fato um céu, um inferno? Então, muitas pessoas acabam evitando esse assunto, mas esse assunto é um fato, é um assunto que todo ser humano deveria pensar, porque é o fim de todo ser humano. Todo mundo vai morrer um dia, né? Todo mundo que nasceu vai morrer um dia. Nós não precisamos de provas para isso, porque isso está acontecendo todos os dias. Então você tem que saber para onde vai a sua alma, o que vai acontecer com você depois da sua morte. E quando você pensa nisso, você se preocupa, você fica com medo, você teme, então você tem o mesmo problema que ele aqui, quando ele diz que isso era uma preocupação que ele tinha, o futuro da sua alma. O pastor pregava a salvação, mas eu não me entregava. Resistia dentro de mim, ouvia mais a voz do meu coração do que a da minha mente, a voz da razão. O destino da minha alma me tirava o sono. Se eu morrer, para onde vou? Perguntava-me na escola, no trabalho, caminhando pelas ruas. Eu não tinha segurança porque não tinha certeza da vida eterna. O inferno era iminente para mim. Durante os cultos, sempre que algum pastor convidava os presentes a entregarem a vida no altar, lá estava eu. Então, ele sempre ia lá na frente entregar a sua vida para Jesus. O pastor perguntava: quem deseja aceitar Jesus como seu único salvador nesta noite? Eu levantava a mão. Nesta manhã de domingo, quem deseja aceitar o Senhor Jesus como seu salvador? Lá estava eu novamente, de mão levantada. Isso aconteceu tantas vezes que perdi a conta. Foi assim que Esther me viu na igreja, no mezanino do salão onde eu costumava me sentar. Relembrando o passado, vez ou outra ela conta que chegou a sentir pena de mim. Um dia comentei com a minha mãe: tem uma peninha daquele rapaz, a todo apelo do pastor ele aceita Jesus. Não está entendendo nada. Ele nunca se converte, recorda Esther. Elci, já firme na fé cristã, dizia que era bastante insistente, orava muito, mas parecia perdido. E eu, de fato, estava perdido. Comecei a encarar de frente a minha vida errada. Primeiro, era preciso sepultar o meu eu, o meu velho homem. Eu tinha que vencer a mim mesmo. Eu tinha de perdoar. O velho homem, né? Ele fala do velho homem porque esse, antes da sua entrega, era o original, era o que
tinha vivido a vida inteira sem Jesus. E muitas pessoas que vêm à igreja, muitas pessoas que creem em Jesus, continuam sendo o original, aquela mesma pessoa que sempre foram, com mágoas, com dificuldades de lidar com pessoas, relacionamentos, vivem caindo em pecado, vivem cometendo erros consistentes, erros contínuos, repetitivos, que elas sabem que são erros que atrapalham sua vida com Deus, pecados, que elas não se veem sem, né? Então, no caso dele, ele tinha que perdoar, ele tinha mágoa. Ele tinha mágoas. Então, a mágoa era maior que a vontade dele de se converter, de se entregar para Deus. Ele disse: sempre tive um gênio difícil. De fato, ele sempre teve um gênio difícil. A família do lado do meu pai era muito geniosa. Eu lembro disso. Perdão não fazia parte do meu caráter. Fiquei 2 anos sem falar com a minha irmã Eris. Era extremamente temperamental e brigava por qualquer bobagem. Sabe aquela pessoa que não leva satisfação para casa? Esse era o meu pai. Prova disso é que nem me lembro ao certo do motivo pelo qual passei a guardar rancor dela, da Eris, mesmo frequentando a igreja. Eu alimentava mágoa da minha própria irmã. Eu procurava ser simpático e sincero, tanto que fazia amizades com facilidade, mas se alguém fizesse algo contra mim, eu me enfurecia e desprezava essa pessoa a ponto de nunca mais querer saber dela. Eu não perdoava, e ponto. A verdade é que eu era mesmo endemoniado, perturbado e por isso era genioso. Hoje posso dizer isso abertamente porque descobri o que havia dentro de mim. Quer dizer, o meu pai, ele era uma pessoa muito temperamental, muito facilmente irritado, se magoava facilmente, ficava de mal com as pessoas e por isso ele era endemoniado. E aí? O que você faz com essa informação? Você que é assim, né? Isso é muito característico, né? Até o povo latino é muito intenso, né? Muito assim, não gosta de levar desaforo para casa, se irrita muito, é muito temperamental. Isso é uma natureza contrária de Deus, né? Jesus fala que nós temos que perdoar, nós temos que dar o outro lado da face. Então, quer dizer, esse é o velho homem. E ele entendeu isso. O perdão é um dos atos básicos da fé cristã. É tão importante que Jesus disse que não devemos perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. O perdão precisa ser infinito. Ou seja, se você perdoou ontem e hoje tem que perdoar de novo, você tem que perdoar de novo. E amanhã, de novo. E aí você fala assim, mas se eu perdoar toda vez, a pessoa vai continuar errando. Né? Então, mas o problema é dela. A sua obrigação, né? A sua obrigação é perdoar, porque você não pode carregar o mal que ela faz contra você dentro de você. A mágoa é um mal que você carrega dentro de você. Eu acreditava que o tempo fosse capaz de apagar meus ressentimentos, mas não era assim. O pastor pregava que era preciso perdoar os homens para que Deus me perdoasse, como está escrito. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Era preciso praticar aquela dura lição para definir meu futuro. Como disse o apóstolo João, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Ao contrário, quem rejeita as palavras de Deus, não é de Deus. Não existia outro caminho. Para encontrar Deus, eu precisava perdoar. A falta de perdão neutralizava minhas orações. A mágoa fez os céus literalmente se fecharem para as inúmeras súplicas que eu fazia diariamente.
eu voltava para a igreja e repetia a oração do Pai Nosso juntamente com todos os membros. Minha voz saía firme: perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Eu pronunciava em coro com a igreja, materializando o velho jargão popular: faça o que eu falo, não faça o que eu faço. O perdão é um dos principais obstáculos para quem decide se converter ao Senhor Jesus. É difícil perdoar. Nessas décadas, servindo a Deus no altar, tenho visto muita gente chegar à igreja e morrer com ódio no coração. Mágoas contra o pai, o filho, o marido, a esposa, um amigo. Motivos muitas vezes aparentemente banais, mas que machucam profundamente as pessoas. O perdão cura, liberta, produz saúde e vida. A própria medicina já descobriu isso. O perdão ajuda o organismo a se fortalecer contra as doenças. Perdoar livra o corpo de substâncias que só fazem mal. Já li vários estudos mostrando que guardar-se ressentimentos, culpar os outros ou pegar-se as mágoas estimula o organismo a liberar, na corrente sanguínea, as mesmas substâncias químicas associadas ao estresse, que prejudicam o corpo. Manter o corpo faz mal à saúde. Ponto. E eu poderia continuar aqui lendo para você, mas foi isso que ele fez. Ele teve que perdoar. E talvez você seja uma pessoa que esteja querendo ter um relacionamento com Deus, querendo ter uma experiência com Ele, querendo ter a certeza para onde vai a sua alma. E talvez você esteja nessa mesma situação, você tem uma mágoa e você precisa perdoar. Seja ela contra uma pessoa que fez mal a você, ou uma pessoa que não fez o que precisava ser feito, ou contra você mesmo. Talvez você não se perdoe por algo que você fez. Mas o perdão é necessário, é uma necessidade para o futuro da sua alma. Então, aqui tem muitas preciosidades nesse livro, Nada a Perder. Já disponível para você que gostaria de conhecer mais sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre o nosso passado, sobre a nossa base. Por que nós fazemos o que fazemos, falamos o que falamos. Esse entendimento do perdão. Se meu pai não tivesse tido esse entendimento, o que seria dele com tantas fake news a respeito dele, né? Com tanta gente falando mal dele. Ele ia ser um poço de mágoas. Mas ele aprendeu lá no início da sua carreira cristã que ele precisava perdoar. E por isso ele está aí, bem, saudável, na fé, servindo a Deus, com todo esse ódio que se acumula contra ele por aí. Ele continua servindo a Deus de forma leve e com espírito jovem, porque ele aprendeu a perdoar. Então eu gostaria de convidar você, nesse primeiro dia de jejum de Daniel, a conhecer mais sobre a sua história. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Esse livro está disponível no arcacenter.com.br. Deus abençoe a todos.